Olá, muito bom dia a todos. Começando mais um culto online da Comunicação e Missão Cristã, aqui na TV CMC. O de número 31. Essa contagem teve início desde a pandemia do Covid-19. Curta esse vídeo, compartilhe, aproveite para se inscrever também no nosso canal no YouTube. Mas faça isso agora. Curta, inscreva-se. Obrigado a todos que assistem também no Facebook e no IGTV. Acompanhe aí o texto de 1 João 4, 9 e 10 que vamos ler agora. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Somos gratos a Deus pelo seu imenso amor, mesmo sem merecermos. E esse nosso Deus vivo e presente, Ele sim merece todo o nosso reconhecimento. E é isso que nós faremos agora cantando. Segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Sei que sobre todos é
caminho, Senhor. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho, Senhor. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa o coração no Senhor. Descansa o coração no Senhor e espera nele e ele tudo fará. Descansa o coração no Senhor. Descansa o coração no Senhor e espera nele e ele tudo fará. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Agrada o coração do Senhor. Agrada o coração do Senhor e o que desejas, por certo ele fará. Agrada o coração no Senhor. Agrada o coração no Senhor e o que desejas, por certo ele fará. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Quando colocamos a nossa fé em Deus, com certeza Ele se agrada de nós, como acabamos de cantar. Por isso nós cremos que o Senhor pode tocar os enfermos e quem tem alguma necessidade nesse momento. Oremos. Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos a Tua intervenção agora, que o Senhor entre com providência nessas vidas dos nossos irmãos e irmãs que estão doentes, doentes fisicamente, doentes na alma, espiritualmente, que o Senhor possa levantá-los também pelo Teu Espírito, trazendo um ânimo novo, e que o Teu nome seja glorificado através da Tua manifestação nessa manhã, com testemunhos que com certeza nós ouviremos. É o que nós oramos no nome de Jesus. Você já deve ter reparado que todos os domingos nós anunciamos uma nova lição do Ministério Ovelhinhas para os pais estudarem com seus filhos até 12 anos de idade. A mais nova, de número 30, já está no site da CMC. Pedimos para as famílias, durante essa semana, enviarem fotos, vídeos e testemunhos dessa experiência. Confira aí
como pais e filhos têm encarado o desafio. Sede santos, porque eu sou santo. O que você escreveu aqui? Que Deus tem o controle de tudo. Sarinha, por que a gente deve confiar em Deus? Porque Ele nos ama, nos protege e tem sempre um plano melhor pra gente. Lucas, do que você deve se lembrar quando estiver com problemas? Para Jesus nos ajudar, porque Ele controla tudo. De que forma somos diferentes de Deus? Somos pecadores. Muito bem, e Deus é? Santo. E o que quer dizer santo? Que nunca pecou. E como que a gente pode ser santo? Com Jesus. Ele morreu para nos santificar. Tchau, tchau. Queremos aqui hoje deixar o nosso agradecimento para todas as líderes da Ovelhinha. Muito obrigada. Todos os domingos nós estamos fazendo os devocionais, está sendo uma bênção para a nossa família. Eu gosto do devocional porque ele já me ensinou várias coisas. Muito obrigado. Em nome de Jesus a gente agradece. Que Deus continue preservando nossas crianças nesses tempos difíceis e abençoando a nova geração de discípulos que está sendo formada. Fique ligado agora em alguns recados. Dízimos e ofertas. As contribuições podem ser feitas através de depósitos e transferências online para as contas do Banco do Brasil e Santander. Depois, pedimos que não se esqueçam de enviar o comprovante para a nossa tesouraria. Quem preferir entregar os dízimos e ofertas no escritório da CMC, pode ir até lá, Rua Amadeu San Giovanni, 377, de segunda a sexta-feira, das 8h30 até às 13 horas. Se você tem um testemunho para contar sobre o que Deus tem feito na sua vida, envie ainda hoje um vídeo para o WhatsApp 981482023 que vamos colocar na nossa próxima reunião de oração online, terça-feira, às 8h15 da noite. E agora, prepare-se para ouvir a mensagem desta manhã com o pastor Bilão. Bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã, nesse culto ao Senhor. A palavra hoje tem o título, O Grande Sacrifício. E me baseei em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E João 1, 29 diz o seguinte: No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu queria que você repetisse aí na sua casa comigo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A verdade essencial do Evangelho, das Escrituras, é Jesus Cristo, Salvador do mundo. De tal maneira Cristo, ou Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem essencial e central das Escrituras. Jesus, no livro de João, ele fala dele mesmo o seguinte: eu sou a porta. Ele fala: eu sou o bom pastor. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade.
Eu sou a videira verdadeira. Enfim, Cristo falando dele mesmo. E todo o livro de João vai mostrar Jesus, essa, a verdade essencial do Evangelho, Cristo Jesus. Mas o texto que eu peguei, João Batista, o precursor de Jesus, aquele que comia gafanhoto e mel, aquele que pregava no deserto e o povo se afluía, ia para lá para ouvir a pregação de João Batista, palavra que ele dizia: arrependei-vos e ser batizados, um batismo de arrependimento, que é o batismo de João Batista. Mas como se arrepender, como mudar de atitude, como viver isso? E João Batista indica então e mostra com o dedo: eis o Cordeiro de Deus. Ele está lá, ele vem vindo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como que a salvação ela se realiza? Cristo dando a sua vida, derramando o seu sangue, ele tira o pecado, não do mundo cosmo, do mundo inteiro, da humanidade inteira, mas de todos aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta frase de João Batista, existem 3 verdades sobre o Cordeiro. E nós vamos falar sobre essas 3 verdades. A primeira verdade é a identidade do Cordeiro. A identidade do Cordeiro. Ora, Jesus tinha o caráter manso, ele era um homem manso, um homem submisso, um homem longânimo. Enfim, se você quiser ver e ler sobre o caráter de Jesus, é você abrir em Mateus capítulo 5 e ver logo no início ali as bem-aventuranças. Feliz é o homem que, feliz é o homem que, e ali está o caráter de Jesus. O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro substituto, ou seja, o Cordeiro que fala em Gênesis 22 sobre Isaque, quando Abraão leva Isaque para ser imolado no lugar de um cordeiro, e Deus é que mandou. Está lá no capítulo 22 de Gênesis, você pode ver lá. E na subida da montanha, o Monte Moriá, o menino Isaque perguntou para o pai: ô papai, eu estou vendo que tem lenha, tem cutelo, tem fogo. Naturalmente eles levavam fogo para facilitar o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Aí o Abraão diz assim: Jeová Jirê, ou seja, Deus proverá. E subiram. Chegou lá, ele montou, construiu o altar, colocou a lenha, colocou Isaque em cima daquele altar e levantou o cutelo. E quando ele levantou o cutelo, Deus: para Abraão, você já mostrou que é submisso, você já mostrou que tem fé. É lógico, Abraão esperava que Deus fosse fazer alguma coisa, talvez até ressuscitar o filho depois. Mas ele parou imediatamente e olhou do lado, e o que tinha ali? Um cordeiro amarrado, um cordeiro preso. Do nada, o próprio Deus colocou ali o cordeiro substituto. Agora vejamos, esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o substituto para uma pessoa. Mas lá,
no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 11 a 13, e eu vou ler alguns versículos, eu vou ler o 12 e o 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Isso aqui é a 10ª praga. As outras 9, todas aquelas pragas serviram para derrotar os deuses, entre aspas, dos egípcios, aqueles magos, aqueles feiticeiros, etc. Mas a 10ª praga, ela envolveu o cordeiro. O cordeiro que seria suficiente para a família de cada hebreu. O cordeiro, um cordeiro por família. E eles sacrificaram esses cordeiros e puseram sangue nos umbrais das portas das casas deles. E quando o anjo da morte passou por ali, o sangue do cordeiro os salvou, os libertou de terem os seus primogênitos todos mortos. Veja bem, não foi porque os primogênitos dos hebreus eram melhores, eram mais santos, ou tinham alguma coisa diferente, não. Foi o sangue do cordeiro, eles estavam debaixo do sangue do cordeiro. Então, o cordeiro substitui também para a família, substitui e salva toda a família, até que chega em João, e João disse: eis o cordeiro, que tira o pecado não de um só, não só de uma família, mas tira o pecado do mundo, da humanidade. É lógico que aqui não está pregando uma salvação para todos, é para todos, e Deus quer que todos se salvem, mas é para aqueles, e nós sabemos pelo contexto bíblico, que creem no Senhor Jesus e recebem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a terceira coisa que eu pus aqui sobre o Cordeiro, para conhecermos o Cordeiro emissário, um pelo pecado e o outro como emissário. E para isso, para nós entendermos, eu vou ler Levíticos capítulo 16, versículos de 8 a 10. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Então, um cordeiro é pelo pecado, mas o bode sobre o cair sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Ele era retirado dali, ele era retirado do templo, e eles colocavam no deserto, e Deus sabia o que ia acontecer com aquele cordeiro. O bezerro, ou o cordeiro primeiro, que era sacrificado ali no templo, era para remissão de pecados, mas o cordeiro que ia para fora era para cura da culpa dos pecados. Meus irmãos, quanta gente se sente ou sente a culpa do pecado, a culpa de um assassinato, a culpa de uma mentira, enfim, a culpa do pecado, e não consegue se livrar daquilo, porque Satanás nos acusa e vive nos acusando, e nós sabemos disso. Ele anda ao nosso derredor e nós se damos uma brechinha, ele lança
aquele dardo e para nos acusar. Ele vive nos acusando lá ao redor do trono de Deus. Mas aquele que tirou o pecado do mundo nos defende. É o Cristo, o advogado, o emissário. Outra coisa, o cordeiro do sacrifício diário. Em Números capítulo 28, versículo 4, diz: um cordeiro oferecerás pela manhã e outro à tardinha. Você sabe o que é isso, oferecer um cordeiro de manhã e outro à tarde? Seja quando eles estavam em guerra, seja quando eles estavam no deserto, seja quando eles estavam felizes, festejando, todos os dias, de manhã e à tarde. Um de manhã, um à tarde. Um de manhã, outro à tarde. Um de manhã, outro à tarde. Dia após dia, isso acontecia. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Tirou ontem, tira hoje, vai tirar amanhã, depois da manhã, mês que vem, o ano que vem. Foi suficiente o sacrifício do próprio Deus para que isso acontecesse. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Outra face do Cordeiro, Cordeiro imolado, desde antes da fundação do mundo. Veja em Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Não abriu a boca. É impressionante. Além de ele não abrir a boca, ele não culpou aqueles algozes, os romanos que estavam crucificando, os judeus que tinham acusado injustamente, acusado de ser o filho de Deus, e ele era. Pilatos, ele não culpou ninguém. Ele não culpou nem os discípulos que se acovardaram e fugiram e não defenderam o mestre naquele momento. Mas já estava escrito, isso era para acontecer. Ele não acusou nenhuma vez Judas, porque ele sabia que para onde ele estava indo e por que ele estava indo. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas eu sei que é tua vontade, e porque é tua vontade eu me sacrifico, para que o Senhor tenha vitória, e para que nós tenhamos vitória, e eles tenham a vitória sobre o pecado. O mais impressionante é o que está em Apocalipse 13, 8, e diz assim: e adorá-lo-ão todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja bem, todos vão adorar o Senhor, toda língua vai confessar que Cristo é o Senhor, todos vão se curvar diante desse Senhor, inclusive aqueles que os nomes não estão no livro da vida. Seja lá quem for, o presidente dos Estados Unidos, do Brasil, o Hitler e qualquer outro aí, qualquer ser humano, todos os seres humanos vão dobrar os seus joelhos e vão adorar o Senhor. Isso já está escrito em Apocalipse. Ora, Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, é aqui que eu queria chegar. Ele foi crucificado desde antes de existir o sol, de existir a lua, as estrelas, o homem, os mares. Ele já foi crucificado. Portanto, todos os homens do Velho Testamento, pela fé, receberam o sacrifício do próprio Deus para salvá-los. Ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo pelo que faz ou que fez,
Ninguém é salvo porque está numa igreja. Ninguém é salvo porque é pastor ou apóstolo, ou seja lá o que for. Ninguém é salvo porque é presbítero, diácono. Ninguém é salvo porque frequenta a igreja. Nós somos salvos pelo sangue derramado de Jesus. E João mostrou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok, vamos seguir aqui. Segunda coisa sobre o Cordeiro. Segunda verdade sobre o Cordeiro. A necessidade do Cordeiro. Por que foi necessário o Cordeiro? Cristo. Por que foi necessário? Porque todos pecamos. Porque a Bíblia ensina que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque a Bíblia ensina que o pecado nos separa de Deus. A Bíblia ensina que quando nós pecamos, nem a nossa oração é ouvida. Precisamos confessar as nossas faltas, para que nós sejamos reconciliados por Cristo Jesus com o nosso Pai. Por causa do pecado, foi necessário o Cordeiro. Durante toda a criação, nós vemos que Deus criou dizendo: haja luz. Deus fez pela palavra. Quando Ele foi fazer o homem, criar o homem, Ele e a Trindade, Ele construiu do barro, terra, água, construiu algo e ali soprou nas narinas a vida. Veja bem, nós passamos a existir porque Deus soprou vida em nós. A vida é um presente que Deus nos dá. Ele nos moldou do barro e soprou a vida em cada um de nós. Mas quando Deus salvou o homem, não houve outra maneira do que o próprio Deus morrer e derramar do seu sangue, nascer aqui como homem para poder ter o sangue, derramado o sangue, como um cordeiro. Foi preciso Ele se dar para reconciliar a comunhão entre nós, o homem pecador que caiu através de Adão, e Deus, o Santo, Deus que é luz, não há nele mal nenhum, não há nele treva nenhuma. E por isso foi necessário que Cristo morresse, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro lugar, e para terminar essa palavra sobre o Cordeiro, é a missão do Cordeiro. A missão do Cordeiro. Qual foi a missão do Cordeiro? Ele teve uma vida. Ele teve que aprender a ser homem, fraco. Teve que aprender obediência pelas coisas que sofreu. Mas ele teve que aprender obediência para poder chegar até a cruz. Cristo, homem, tinha sentimento, sentia dores, sentia às vezes até receio. E quando chegou na hora H, ele mesmo pede: Senhor, vai ser difícil, mas vamos para a cruz, porque ele sabia que tinha que ir. Era o Cordeiro, que João veio falar dele. Era o Cordeiro, e é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas esse Cordeiro, ele foi imolado, ele foi morto e derramou do seu sangue. A obra se completou, meus irmãos, quando ele disse: Pai,
está consumado. Está tudo consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Eis o Cordeiro, morto. O sangue foi colocado, e nós podemos citar aquele texto bíblico que diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós precisamos do Cordeiro, porque somos pecadores, e o Cordeiro veio para nos lavar, para nos perdoar. Essa foi a missão. E nós já tivemos, você e eu, que tivemos já uma experiência com esse Jesus, estamos salvos, estamos livres da culpa do pecado, estamos livres da morte eterna. Mas tem muita gente ainda que não está. Tem muita gente, às vezes até parentes nossos, vizinhos nossos, gente até que frequenta a igreja, mas ainda não viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vive esse Cordeiro dia, de manhã, dia à tarde, dia a dia, porque nós somos pecadores, nós somos carnais, tendemos para fazer o mal. Paulo disse: o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero eu acabo não fazendo. Nós escolhemos o mal em Adão, nós escolhemos o pecado, nós gostamos às vezes de pecar, é bom, porque a nossa natureza é essa. Mas olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Duas coisas nos restam, nós que estamos salvos: é pregar a Cristo Jesus, o Messias que veio nos salvar, o Messias que veio como Cordeiro de Deus. Outra coisa é falar para todos, essa é a missão que nos resta, a missão que Cristo deixou para nós dizermos às pessoas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos orar, vou orar com vocês. Queria que todos aí nas casas abaixassem a cabeça, e nós vamos dizer para o nosso Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que sem Jesus nós não nos reconciliamos, não vamos nos reconciliar com o Pai, o nosso Pai, que quer tanto nos salvar, que quer tanto andar conosco, que quer tanto estar em nós. Ó Deus, convença o mundo do pecado, para que todos venham a crer no Senhor, a crer no Cordeiro de Deus, que é o único que pode tirar o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Até
Te amo.